Maria sempre viu o marido, Antônio, como um livro antigo e confiável, daqueles que se lê tantas vezes que decoramos cada página. Durante os anos de casamento, aprendeu seus hábitos. A cesta após o almoço, a paixão pela pesca no rio Tejo e as conversas barulhentas, porém vazias, sobre política local. A rotina pacata em Santarém seguia seu curso, mas faltava algo, uma faísca, um tempero que desse sabor à vida. Quando decidiram visitar o primo de Antônio, Joaquim, na aldeia de Alpiarça, Maria não imaginava que aquela viagem mudaria tudo. O percurso em seu velho Citroën 2 cavalos parecia uma cena de filme rural, estrada de terra batida, buracos traquinas e o cheiro das flores silvestres no ar. Antônio ria das sacudidelas do carro, enquanto Maria contemplava os girassóis que pareciam acenar para ela, convidando-o ao desconhecido. Ao chegarem, um aroma familiar e acolhedor os envolveu. Erva recém-cortada, fumaça da lareira e aquele cheiro único das casas de campo portuguesas. Joaquim os recebeu com um sorriso largo e astuto, trajando uma camisa de flanela desbotada pelo sol e calças de trabalho manchadas de terra. Seus olhos pousaram em Maria com uma intensidade que fez seu coração dançar um tango inesperado. Maria usava um vestido de verão simples, porém elegante, de algodão cru que ondulava com o vento, revelando discretamente suas pernas bronzeadas. No pescoço, uma corrente dourada fina, presente da avó, e no pulso, uma pulseira delicada que a mãe dera no seu aniversário de 18 anos. Seus sapatos, sandálias de salto baixo, pareciam deslocados naquele cenário rústico, mas ela os escolheu para sentir-se bonita, mesmo longe da cidade. Joaquim ajudou-a a sair do carro com mãos firmes, calejadas pelo trabalho na terra, e aquela sensação de contato real a surpreendeu. Antônio, distraído, descarregava as malas, oferecendo a Joaquim uma garrafa de aguardente caseira, como de costume. Bem-vindos, amigos. A lenha já está a arder na lareira e o jantar quase pronto, disse Joaquim com uma gargalhada profunda que parecia fazer as aves silenciarem. Entraram na casa onde o cheiro de pão fresco e ervas aromáticas perfumava o ar. A mesa já estava posta com batatas a murro, caldo verde e fatias generosas de presunto. Joaquim brindou com Antônio, enquanto Maria observava atentamente o primo, fascinada pela forma como ele segurava o copo, os músculos do antebraço tenso sob a camisa. Antônio embriagou-se rápido, elevando o tom das conversas políticas a níveis cômicos, enquanto Maria se perdia no olhar de Joaquim, que evitava encará-la diretamente, mas seus olhos sempre retornavam, brilhando com um mistério irresistível. Durante o jantar, ao levantar-se para ajudar a recolher a louça, as mãos de Maria e Joaquim se tocaram brevemente. Um choque elétrico percorreu seu corpo, e ela conteve a respiração. Ele sorriu de canto, e naquele instante, ela soube que o sentimento era mútuo. Quando Antônio adormeceu, Joaquim serviu-lhe chá de ervas e um silêncio denso tomou conta do ambiente. Maria sentia que algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria sua vida para sempre. Joaquim a olhou nos olhos, profundo e intenso, fazendo seu coração apertar numa antecipação deliciosa. A noite na aldeia era uma sinfonia de sons suaves, o farfalhar da relva, o canto distante de um cão e o coachar dos sapos. Maria ficava deitada, pensando no primo, em suas mãos fortes, seu sorriso enigmático e o toque recente. A imagem dele parecia viva diante dela, quente e real. Ela dormiu tarde, e pela manhã, encontrou Joaquim já na cozinha, preparando pequeno almoço com uma camisa limpa, de mangas arregaçadas, revelando braços bronzeados e vigorosos. Ele a cumprimentou com um sorriso tranquilo, como se ambos soubessem que o dia seria especial. Bom dia, prima, disse ele, com voz grave e suave, antes que Antônio acorde, vamos tratar das tarefas. Ajuda-me com a água? Sozinho é mais difícil. Maria concordou, vestindo uma saia leve que dançava ao vento, e seguiram até o poço antigo, de madeira rangente, onde Joaquim mostrava sua força em cada movimento ao puxar a corda. Enquanto trabalhavam em silêncio, o ar parecia carregado de algo mais que simples companheirismo. No pomar, ele contou sobre as colheitas e a paixão pela terra, e Maria via nele o homem que nunca vira em Antônio, firme, decidido, apaixonado. Quando Antônio finalmente acordou, sentaram-se os três para almoçar. O marido estava animado, contando piadas e rindo alto, enquanto Maria e Joaquim compartilhavam olhares carregados de segredos, como se pertencessem a outro mundo. Depois da refeição, Joaquim convidou Maria para conhecer o jardim. Caminharam pela trilha sinuosa, e uma vez, sua mão tocou a dela, demorando-se num calor que a fez congelar. Debaixo de uma macieira, ele ofereceu-lhe uma maçã madura, dizendo com um sorriso provocante: vê como comes, até a maçã fica com inveja. Maria ficou sem palavras, o coração batendo forte. Enquanto ele se aproximava, o aroma da fruta e da terra misturados no ar. O dia terminou na sauna da casa de Joaquim, uma experiência nova para Maria. Vestindo um roupão leve e com o cabelo preso de maneira despretensiosa, ela sentia-se nua de verdade, não só fisicamente,
mas em alma. Antônio não demorou na sauna, deixando-os sozinhos num ambiente carregado de vapor e desejos não ditos. Joaquim manejava o ramo de bétulas com habilidade, e seus toques, ao mesmo tempo firmes e gentis, fizeram Maria derreter. Quando sua mão deslizou pela pele dela, era mais que um toque, era promessa, era fogo. Eles se olharam, e naquele silêncio quente, tudo que Maria sentia ficou claro: sua vida mudaria para sempre. E, enquanto as sombras da noite caíam sobre a aldeia, um beijo roubado selou um segredo que seria impossível esconder. De manhã, a luz suave do sol filtrava-se pelas cortinas de linho da casa de Joaquim, pintando o quarto com tons dourados e revelando cada detalhe do vestido que Maria usava. Um modelo simples, de algodão cru, que abraçava suas curvas com delicadeza, deixando à mostra a pele levemente bronzeada das pernas. Os cabelos presos num coque desarrumado deixavam escapar algumas mechas que acariciavam seu pescoço, acrescentando um toque de sedução sutil, quase proibida. Na cozinha, Joaquim preparava o pequeno almoço. Sua camisa, simples e limpa, tinha as mangas arregaçadas, deixando à mostra os braços fortes e bronzeados, testemunhas de seu trabalho árduo na terra. Quando ele se virou e encontrou o olhar de Maria, um sorriso suave surgiu em seus lábios, um sorriso que trazia uma promessa silenciosa, um pacto invisível entre os dois. Bom dia, prima, disse ele com voz baixa e quente, pronto para mais um dia de batalha contra o campo. Maria riu, sentindo uma mistura de nervosismo e excitação. Só se for ao teu lado, Joaquim. Enquanto isso, no quintal, Antônio ainda dormia profundamente, alheio à tempestade silenciosa que começava a se formar. Ele era o retrato da normalidade, calças gastas, camisa de mangas curtas e aquela expressão distraída que Maria conhecia tão bem. Mas, naquele momento, para ela, ele parecia um estranho, alguém distante de seus pensamentos e desejos. Mais tarde, enquanto ajudava Joaquim a carregar baldes de água do poço, Maria percebeu como o trabalho simples ganhava um sabor diferente. Os músculos do primo se contraíam a cada esforço, gotas de suor escorriam por sua testa, e o cheiro da terra molhada misturava-se ao aroma fresco da manhã. Era como se o tempo tivesse desacelerado, permitindo que cada instante se tornasse eterno. No almoço, os três sentaram-se à mesa de madeira rústica, coberta por uma toalha de linho bordada à mão. Antônio falava alto, contando histórias da cidade, mas os olhos de Maria buscavam sempre Joaquim, que respondia com sorrisos discretos e olhares carregados de significado. Era como se estivessem comunicando-se em segredo, numa linguagem que apenas eles compreendiam. Após a refeição, Joaquim convidou Maria para um passeio pelo pomar. As árvores frondosas ofereciam sombra e um frescor bem-vindo sob o calor do sol do meio-dia. Quando ele pegou uma maçã do galho e ofereceu-a a ela, seus dedos se tocaram brevemente, provocando uma corrente invisível que percorreu seus corpos. Comes como quem tem segredos guardados, disse ele com um brilho malicioso nos olhos. Será que vais contar algum para mim? Maria corou, mas não desviou o olhar. Talvez, mas só se tu prometeres guardar. O riso que escapou de Joaquim era baixo e rouco, cheio de promessas veladas. Quando a noite caiu, a casa encheu-se do cheiro de lenha queimando na lareira e de ervas secas penduradas no teto. A sauna, um espaço pequeno com paredes de madeira escura, era um refúgio onde o calor e o vapor criavam uma atmosfera quase mágica. Maria entrou vestindo um roupão leve, a pele ainda úmida do banho, cabelos presos num coque solto que deixava escapar fios que colavam na nuca. Joaquim, já lá dentro, a esperava com um ramo de bétulas para o ritual de vapor. Seus movimentos eram precisos e gentis, e o calor do ambiente intensificava a proximidade entre eles. Quando suas mãos tocaram as costas dela, Maria sentiu uma mistura de conforto e desejo crescer dentro de si. O calor subia, assim como a tensão. Quando a mão de Joaquim deslizou pela sua pele, o toque tornou-se um abraço silencioso, carregado de promessas e segredos. Seus corpos se aproximaram, e os olhos de Joaquim ardiam com fogo que refletia o desejo contido de ambos. O beijo que se seguiu foi suave no início, quase hesitante, mas logo a paixão tomou conta, incendiando cada fibra de seus corpos. Maria sentiu-se viva como nunca antes, perdida naquele momento onde o tempo parecia ter parado. No entanto, enquanto os lençóis da noite envolviam a aldeia de Alpiarça, uma sombra pairava no ar, um segredo prestes a ser revelado, uma escolha impossível que ameaçava destruir tudo. Porque no silêncio daquela casa, entre suspiros e olhares furtivos, uma pergunta ardiam nas bocas de ambos. Até quando poderiam manter aquela chama acesa, sem que o mundo ao redor desabasse? E assim, enquanto a lua espreitava por entre as janelas, um novo capítulo se desenhava, onde o amor, a traição e o destino trançavam seus caminhos numa dança perigosa e irresistível. O sol já começava a se pôr quando Maria saiu para o pátio, vestindo um vestido leve de linho bege que realçava suas curvas com uma elegância discreta. Os cabelos, soltos, dançavam ao sabor do vento quente da tarde, e as sandálias de tiras finas davam um toque delicado aos seus passos.
Ela sentia o peso da culpa e da excitação entrelaçados em seu peito, como um nó difícil de desfazer. Antônio estava no quintal, consertando a cerca que rangia sob o peso dos anos. Seu rosto estava bronzeado pelo sol, e as mãos calejadas mexiam habilidosamente nas tábuas gastas. Ele sorriu ao vê-la, mas havia algo diferente em seu olhar, uma sombra que Maria não conseguia decifrar. Então, prima, já está pronta para mais uma noite de aventuras na aldeia? Joaquim apareceu de repente, com uma camisa branca de mangas arregaçadas, mostrando os braços musculosos e o sorriso malandro que sempre a deixava sem fôlego. Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Joaquim aproximou-se, e por um instante, o mundo pareceu se reduzir àquele espaço entre eles. Antônio, distraído, não percebeu o olhar carregado que trocaram. Claro, Joaquim. Conto contigo para não me deixar entediar, respondeu ela, com uma voz suave que escondia a tempestade interior. Mais tarde, ao redor da mesa de jantar, a conversa fluía como um rio tranquilo. Antônio contava histórias engraçadas da cidade, suas piadas ressoavam na cozinha rústica, enquanto Maria e Joaquim trocavam olhares furtivos, carregados de um segredo proibido. Ela sentia os olhos de Antônio pousando nela de vez em quando, mas parecia não perceber o que acontecia nas entrelinhas. Quando a noite finalmente caiu, a aldeia mergulhou em silêncio, quebrado apenas pelo canto distante de um grilo. Maria caminhava pelo corredor da casa, seu vestido de seda azul escuro deslizando suavemente sobre a pele, e o leve perfume de jasmim que usava parecia envolver o ar. Joaquim a esperava na porta do celeiro, a sombra da lua desenhando contornos nítidos no seu rosto. Ele estendeu a mão, e sem hesitar, ela a segurou. O coração de Maria batia forte, um tambor silencioso que anunciava o que estava por vir. Dentro do celeiro, entre fardos de feno e o cheiro doce da palha seca, o mundo parecia desaparecer. Os corpos se encontraram numa dança antiga, onde o desejo e a razão se misturavam numa tensão quase insuportável. Os beijos eram quentes, as mãos exploravam com urgência, e cada toque era uma promessa de algo mais profundo, mais verdadeiro. Mas, mesmo em meio à paixão, a consciência de Maria gritava em silêncio. O que aconteceria quando Antônio descobrisse? Será que o primo guardaria o segredo? Ou essa chama proibida acabaria consumindo tudo ao redor? Enquanto os corpos se entrelaçavam, as sombras dançavam nas paredes do celeiro, e uma nova pergunta pairava no ar. Quem seria o primeiro a quebrar o silêncio? O marido, o primo, ou o próprio destino? E assim, sob o véu da noite, um segredo foi selado, mas a tempestade que ele desencadearia estava apenas começando. A manhã seguinte despertou em Alpiarça com uma névoa leve que envolvia os campos e suavizava o brilho do sol nascente. Maria vestia uma blusa de algodão branca, levemente transparente, que delineava as formas do seu corpo com delicadeza, combinada com uma saia de linho bege que se movia suavemente ao menor sopro do vento. Os cabelos soltos caíam sobre os ombros, brilhando com o orvalho da manhã, enquanto ela caminhava pelo quintal, tentando organizar os pensamentos que lhe turbilhavam a mente. Joaquim apareceu na porta da cozinha, usando uma camisa azul clara, arregaçada até os cotovelos, revelando os braços firmes e bronzeados. Ele carregava um cesto com frutas frescas colhidas no pomar e sorriu ao encontrar Maria. Bom dia, prima, disse, com uma voz rouca e calorosa. Parece que a noite não te tirou o sono. Ela respondeu com um sorriso tímido, tentando esconder o turbilhão de emoções que a dominava. Enquanto ele colocava o cesto sobre a mesa, os olhares se encontraram, carregados daquela cumplicidade silenciosa que apenas aumentava a tensão entre eles. Do lado de fora, Antônio cortava a lenha com um machado, o suor escorrendo pela testa e a expressão concentrada. Quando percebeu Maria e Joaquim juntos na cozinha, sentiu um frio estranho percorrer-lhe a espinha. Algo lhe dizia que aquela visita rural estava longe de ser apenas uma simples escapada. Durante o almoço, o clima era tenso, embora Antônio tentasse manter o humor habitual, contando histórias engraçadas e fazendo piadas sobre a vida na cidade. Maria, por sua vez, mantinha-se reservada, desviando o olhar quando Joaquim cruzava seu caminho com um sorriso cúmplice. À tarde, Joaquim convidou Maria para ajudar na horta. Ela vestia uma blusa leve de linho azul e calças brancas, confortáveis para o trabalho, mas que realçavam sua silhueta com naturalidade. Enquanto colhiam legumes e limpavam a terra, os dedos se tocaram inadvertidamente, e um arrepio percorreu Maria, deixando claro que a atração entre eles era impossível de negar. Ao final do dia, enquanto o sol desaparecia no horizonte, lançando tons dourados sobre os campos, Maria sentiu o peso da escolha que se aproximava. O que faria quando Antônio percebesse as mudanças? E se Joaquim não conseguisse controlar o que sentia? Naquela noite, enquanto a casa repousava sob o céu estrelado, Maria ficou sozinha na varanda, seu vestido de seda preta colado ao corpo, revelando a curva suave das costas e o contorno dos ombros. O vento brincava com suas mechas de cabelo, e um suspiro escapou de seus lábios. Longe dali, no quarto ao lado, Joaquim olhava pela janela,
o rosto iluminado apenas pela luz da lua, pensando nas consequências daquele fogo que haviam acendido, um fogo que poderia consumir tudo ou aquecer uma nova vida. E no silêncio da aldeia, uma dúvida persistia no ar. Até onde iriam para manter aquele segredo? Afinal, o próximo movimento poderia ser fatal ou libertador. O amanhecer trouxe consigo uma brisa fresca que deslizava pelas ruas tranquilas de Alpiarça, acariciando as folhas das árvores e espalhando o aroma doce das flores silvestres. Maria desceu as escadas de madeira rangentes da casa de Joaquim, vestindo uma blusa de linho bege, com botões delicadamente abertos até o meio do peito, revelando a pele macia e bronzeada pelo sol da aldeia. A saia rodada, leve e esvoaçante, deixava entrever as pernas torneadas a cada passo, enquanto as sandálias simples completavam o visual com um toque de naturalidade e elegância discreta. No quintal, Joaquim já aguardava, trajando uma camisa de algodão azul, as mangas arregaçadas até os cotovelos, exibindo braços fortes e rostos marcados pelo trabalho no campo. O sorriso que lhe escapava era ao mesmo tempo caloroso e carregado de uma promessa silenciosa. Bom dia, prima, cumprimentou, entregando-lhe um ramo de flores silvestres colhidas na manhã. Maria aceitou o presente com um sorriso tímido, sentindo novamente aquele calor no peito que só a presença dele despertava. Eles começaram a preparar juntos o café da manhã, trocando olhares e gestos que falavam mais do que palavras poderiam expressar. Enquanto isso, dentro da casa, Antônio despertava, ainda com os traços da noite anterior marcados no rosto. A rotina diária parecia seguir seu curso normal, mas, por trás daquela fachada, um pressentimento inquietante crescia dentro dele, como uma sombra que se estendia lentamente. Durante o dia, Maria e Joaquim trabalharam lado a lado na horta, as mãos sujas de terra, os corpos próximos, e o silêncio entre eles carregado de tensão e desejo contido. A cada toque acidental, a cada olhar furtivo, a chama que queimava entre os dois parecia crescer, ameaçando romper as barreiras da convenção. Ao cair da tarde, enquanto o céu se tingia de tons alaranjados e púrpuras, Maria sentiu o peso da decisão que se aproximava. A vida que conhecia estava prestes a mudar para sempre, e a pergunta que não queria calar era: até onde estaria disposta a ir para seguir aquele caminho proibido? Naquela noite, sob o céu estrelado que cobria a aldeia, Maria vestia um vestido de cetim vinho, justo ao corpo, com um decote sutil que acentuava o colo e as curvas de forma elegante e sedutora. O cabelo solto caía em ondas suaves sobre os ombros, e o perfume delicado que usava parecia envolver o ar em torno dela. Joaquim a esperava à porta da cozinha, o olhar intenso e a respiração ligeiramente acelerada. Eles trocaram um sorriso cúmplice, sabendo que o que estava por vir seria decisivo. No silêncio da casa, os dois se aproximaram, e seus corpos se encontraram num abraço quente e urgente, onde o tempo parecia se dissolver. Os lábios se tocaram com uma fome contida, e as mãos exploraram com delicadeza e paixão, selando um pacto silencioso que mudaria tudo. Mas, enquanto o mundo ao redor parecia esquecer o que acontecia naquele momento, uma sombra espreitava na escuridão, um segredo prestes a ser revelado, que poderia derrubar muros e destruir o que restava de suas vidas anteriores. E assim, enquanto a noite avançava e as estrelas observavam silenciosas, uma pergunta pairava no ar: quem seria o primeiro a quebrar o silêncio e enfrentar as consequências daquele desejo incendiário?